Daniel 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Clamamos a ti, Senhor, que nos fale ao coração esta manhã. Mais do que falar a nós, Senhor, gera em nós, em primeiro lugar, o mesmo desejo, determinação, resolução que havia no coração de Daniel e de seus amigos. Faz-nos ser firmes diante das pressões desta Babilônia que vivemos. Ajuda-nos a te honrar, Senhor. Que a tua palavra venha com poder sobre as nossas consciências e opere dentro de nós, Senhor. Nos mudando, nos fortalecendo, nos edificando, nos encorajando, nos exortando, nos levando a nos arrepender, fazendo um trabalho completo que só a tua palavra pode fazer.
Nós reconhecemos, Senhor, que somos um povo fraco, muitas vezes rebelde, mas que se o Senhor nos auxiliar, nos conceder a tua graça, nos der um espírito voluntário, pronto a te obedecer, nós seremos um testemunho vibrante do Senhor. E é isso que nós mais desejamos, Senhor. Romper com as amarras deste mundo, romper com o coração rebelde que temos e viver para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para os Teus interesses. Faz isso conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de Daniel. Encontra mais homens e mulheres como o Senhor encontrou naqueles dias. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós meditamos sobre o tema Babilônia, atrativa por fora, mas podre por dentro, né? Nós já temos meditado um pouco sobre o que é a Babilônia, né? Nós já temos visto um pouco sobre o que é isso e como nós enxergamos isso no nosso dia a dia. Como nós somos pressionados por todos os lados para abandonar a palavra do Senhor, para abandonar o caminho do Senhor e seguir um rumo dos prazeres oferecidos pela Babilônia. E nós, conhecendo um pouquinho mais sobre nós mesmos, o nosso coração, como eu disse ontem, nós temos um traidor dentro de nós mesmos, porque nós, como cristãos, somos seres que possuem duas naturezas. Nós temos a velha natureza que herdamos desde quando nascemos, desde que aquele veneno entrou no jardim, todos nós nascemos com esse veneno dentro de nós, um coração inclinado ao mal, um coração que tem prazer naquilo que é mal. Então nós temos esta velha natureza. Mas desde o momento em que cremos e nascemos de novo, o Senhor nos deu uma nova natureza. E nós temos aqui uma luta sempre dentro de nós. A nova natureza, ela quer agradar a Deus. Ela ama a palavra de Deus. Então, por isso que você deve se confrontar consigo mesmo. Por isso você deve ter a experiência na sua própria vida de lutar contra o pecado e você ver uma parte de você te arrastando para perto disso e desejando isso. E a outra parte dizendo, não, não faça isso. A luta que sempre haverá dentro de nós, da carne contra o espírito. E nós temos este traidor dentro de nós, a nossa carnalidade, nossa velha natureza. E aí vem Satanás com o mundo oferecendo aquilo que a nossa carne gosta. É isso que Babilônia vem fazer aqui com Daniel e seus amigos. Oferecer para eles finos manjares. Oferecer a cultura e a língua da Babilônia. Como eu já disse, irmãos, não eram propostas sem valor aos olhos naturais. Não eram propostas sem valor. Não era uma coisa que poderia ser facilmente descartada por qualquer um. Teria que haver jovens com muita força interior e muito amor pelo Senhor para negar o que eles estavam negando ali. Muita força interior, muita resolução interior. Por isso, o tema da minha mensagem hoje é a firme resolução de Daniel e a recompensa do Senhor. Esta firme resolução se encontra no verso 8, não é? Onde depois de mudarem os nomes deles, eles estavam obrigados a aprenderem a cultura da Babilônia, eles não podiam escapar disso, eles estavam obrigados. Eles têm que aprender a cultura, eles têm que aprender a língua, eles têm os seus nomes mudados,
Eles não podem voltar para Jerusalém, eles são exilados. Jerusalém está toda destruída, não tem mais templo, não tem sacerdócio, não tem profeta, não tem nada. Não tem mais nada para vocês, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, não tem nada. Agora vocês estão aqui diante do império mais poderoso da terra, que destruiu muitos reinos, que governa o mundo inteiro, que destruiu Jerusalém. Daniel era um príncipe, ele era da nobreza, e Nabucodonosor fez questão de pegar os melhores em Israel para levar para lá. Eu vou tirar os melhores, os mais capazes de Jerusalém, e eu vou introduzir neles toda a cultura babilônica, e eu vou fazer de tudo para que eles esqueçam o Deus deles, para que eles esqueçam a identidade deles, para que eles esqueçam a origem deles, para que eles nunca mais passem na cabeça deles que houve um Deus em Israel. O problema para Nabucodonosor e para a Babilônia é que em Daniel e em seus amigos isso seria impossível. Porque Deus para eles não eram apenas histórias que eles tinham ouvido. Era uma realidade. Era algo que habitava o coração deles, a mente deles, o qual eles estariam dispostos a sofrer o que fossem para servi-lo, amá-lo e honrá-lo. Por isso, diante das pressões que viessem sobre eles, Ananias, Misael e Azarias poderiam dizer assim para Nabucodonosor: fica sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus não nos livrar da fornalha ardente, se ele quiser nos matar, que assim seja, nós não nos dobraremos. Que resolução, não é, irmãos? Começa com algo pequeno, como nós veremos neste capítulo, para depois os testes e a pressão sobre estes jovens aumentarem cada vez mais. Até o ponto de quando ele não vai mais ser um jovem, Daniel já está um pouco mais velho ali, quando a cova dos leões é imposta a ele por ser fiel ao Senhor. Mas tudo começa aqui, irmãos, com uma resolução firme diante de convites que para muitos seriam aparentemente inofensivos. É tudo tão bom o que está sendo oferecido para eles. Se nós tentarmos traduzir para os nossos dias o que seria, Daniel está sendo colocado na melhor universidade, vamos dizer, qual seria hoje? Harvard. Ele está sendo colocado na melhor universidade para ter a melhor cultura, e alguns diriam para ele: que oportunidade, Daniel. Você vai ser tão bem-sucedido agora. Você está na melhor universidade e você está na cultura, na melhor cultura que existe no mundo, a cultura dos poderosos. Olha como a Babilônia é linda. Olha o palácio que você vai servir, Daniel. Daniel, olha o banquete que você vai se alimentar. Olha, comida de rei, Daniel. Como eu já disse aos irmãos, é isso que o mundo e o pecado sempre fará conosco, oferecendo coisas que aos nossos olhos são sempre muito agradáveis. Muito agradáveis. Satanás não aparece, irmãos, com um chifre, com um tridente na mão, e oferece comida podre. Vem aqui comer comida podre. Ele oferece a comida podre, mas antes ele enfeita. Enfeita e torna tudo isso agradável para nós. Tudo isso agradável. Coisas que os nossos corações desejam. Sempre que nós estivermos dispostos a navegar pelo mar do pecado, Satanás terá uma canoa, um barco disponível para nós. Está aqui, vai.
O problema para Satanás, para Nabucodonosor, e que é a solução para os santos de Deus, é que no coração de Daniel isso seria impenetrável. Porque ele colocou o Senhor em seu coração. Daniel é muito parecido com outro jovem que foi levado ao Egito, José. Ele é muito parecido com aquele jovem. A José também estava numa condição em que ele não era culpado do que estava acontecendo com ele. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi colocado lá no Egito. Foi vendido como um escravo, depois foi para a casa de um homem chamado Potifar. Mas José era um homem abençoado pelo Senhor. Tudo que José colocava a mão, prosperava. A casa de Potifar começou a prosperar. Aí a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E ficou tentando José todos os dias. E José respondeu, num dia em que ele foi trabalhar e só estava a mulher naquela casa, e ela tentou pegá-lo à força. E ele disse, como eu pecaria assim contra o meu Deus? O que impede-nos de pecar, irmãos? O que impede-nos de ser atraídos e cair é ter o Senhor fixo em nossos corações e em nossos olhos. Fixos. Fixos. Ai de nós, porque os nossos olhos vacilam. O nosso coração é dividido. E nós nos parecemos mais com outros exemplos das Escrituras do que com Daniel e José. Vamos parecer com Davi, que não devia estar acordando tarde. Vamos parecer com Sansão. Mas não era assim o caso com Daniel, irmãos. Não foi assim o caso com José. Eles tinham uma decisão firme em seu coração. Você pode pensar assim, então eu vou decidir firmemente e eu vou ser como Daniel. Eu vou decidir firmemente e eu vou ser como José. Não antes que o Senhor possua todo o nosso coração. Não antes. Alguém só decide não se contaminar porque ele está satisfeito com o prazer que tem em Deus. A gente pode tentar achar desculpas para os nossos pecados. A gente pode tentar achar desculpas para as nossas quedas. A gente pode até dizer, eu sou fraco, por isso caí. Nossa fraqueza não é uma desculpa para a nossa queda. É verdade que nós caímos porque somos fracos. E o Senhor sabe que nós somos fracos. Mas o porquê de nós cairmos e nos desviarmos é porque não encontramos a nossa verdadeira satisfação em Deus. Não encontramos o nosso verdadeiro prazer em Deus. Uma mesa do Senhor como nós acabamos de ter agora, deveria fazer com que nós amássemos muito mais ao Senhor. Eu acho que é exatamente pela falta de contemplação, como a que tivemos agora há pouco, constante em nossas vidas, que nós fracassamos tanto diante do pecado, diante deste mundo. Porque, irmãos, perceba que Daniel disse, há duas menções neste versículo 8 sobre contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Duas vezes, não contaminar-se aparece neste versículo aqui.
No coração e na mente de Daniel estava tudo muito claro sobre o que aconteceria com ele se ele pudesse desfrutar dos prazeres transitórios oferecidos pela Babilônia. Estava muito claro o que ia acontecer com ele. Ele iria se contaminar. Contaminar. Você pensa, mas qual é o problema de contaminar-se? Aliás, como eu disse ontem, qual é o problema de comer a mesma comida que o rei Nabucodonosor come? Qual é o problema? Afinal de contas, não foi Deus que nos enviou para a Babilônia, ele podia pensar. Qual é o problema? Deus nos colocou nesse mundo, a gente só tem uma vida, vamos aproveitar o que esse mundo tem para oferecer. Alguns podem pensar assim. É só uma vida, vamos ser felizes, vamos ter prazer. Só se vive uma vez. Você é jovem agora, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer as mesmas coisas que os outros fazem? Qual é o problema de você sentir as mesmas coisas, desejar as mesmas coisas? Qual o problema? É uma vida só. Daniel não pensava assim. Daniel não pensava assim. Ele sabia que toda contaminação quebra o elo de comunhão com o Senhor. Irmão, quando você está em pecado, você consegue ter comunhão com o Senhor? Quando a sua consciência tem te acusado sobre alguma coisa, é fácil estar em oração e leitura da palavra como se nada tivesse acontecido? Não dá, né, irmão? Não conseguimos nem sequer agradecer ao alimento. Quando estamos com uma consciência suja, não conseguimos. Se tem alguém aqui sentado conseguindo, o Espírito Santo incomodando sobre algum pecado, e você ainda diz, não, para mim está tudo bem, eu consigo participar da mesa do Senhor, eu consigo orar, eu consigo, sem nada. O caso é gravíssimo. O caso é gravíssimo. É uma consciência completamente cauterizada. E como eu disse, irmãos, a perda da paz e da comunhão com o Senhor é a pior perda que um filho de Deus pode ter. Entre o pecado de Davi e a sua restauração, 1 ano se passaram. 1 ano. 1 ano em que Davi, o salmista, o adorador, o que com a sua harpa conseguia expulsar demônios de Saul e calar os demônios de Saul. Com a sua harpa podia adorar a Deus, escrever os mais belos salmos. Agora, com aquele pecado que ele cometeu, 1 ano, ele vai escrever depois nos seus salmos de confissões, enquanto eu calei o meu pecado, eu definhava por dentro. Irmãos, se nós não tivermos uma decisão firme no nosso coração de não se contaminar, nós vamos definhar por dentro. Nós vamos definhar por dentro. Nós fazemos pequenas concessões ao pecado, e se ele alcança 1 centímetro, ele vai querer 10 centímetros, 1 metro, 1 quilômetro, porque ele não para. Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, alguém pode dizer, é só uma coisinha. É só o alimento que Nabucodonosor come. Qual é o problema? Não é só uma coisinha, porque está escrito na lei do Senhor que ele não poderia comer estes alimentos. Ele está escrito. Como um jovem de 15 anos sabe disso? Como um jovem Nós acabamos de estudar a história dos reis de Israel. Os reis não ligavam para nada, irmãos. Eles colocavam ídolos
no templo, eles sacrificavam a deuses. Como pode um jovem de 15 anos em que já não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem profeta, tem nada, ele fala, não, eu não posso. Eu sei o que está escrito em Levíticos. Eu sei qual é a lei do Senhor. Como pode? Na nossa versão, o versículo 8 começa dizendo, resolveu firmemente. Na ACF é dito, propôs no seu coração. Na NVI é dito, decidiu. Na tradução brasileira, assentou no seu coração. Qual é a questão mais vital das nossas vidas como crentes, irmãos? O que está sempre em jogo, o que está sempre sendo disputado? Coração. Coração. Sempre, sempre sendo disputado. Quando você vai se enveredando por algum pecado que você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão. Você tem. Então sabe quando aquele alerta interior vem e você diz, não, mas dá para dar um passinho mais? E você passa? Você não está agindo como Daniel. Você não está propondo no seu coração não contaminar-se. Você está pensando assim, é só um pouquinho. Eu aguento. Eu posso. Os filisteus virão mais uma vez e eu vou quebrar as cordas mais uma vez. Eu aguento. Eu aguento. Daniel não pensava assim. Um pouquinho que seja. E essa contaminação vai me tirar a paz interior, vai me tirar a presença do Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer ao ouvir estas coisas é orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu tenho permitido pequenas concessões. Eu tenho deixado coisas que o Senhor tem me incomodado. Eu tenho deixado passar. Mas eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais me contaminar. Irmãos, e veja bem, você vai pecar. Claro que vai, eu também vou. Mas que sejamos rápidos a nos arrepender. Que sejamos rápidos a ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações. Diante da situação exposta aqui, você vai ver em muitos capítulos deste livro, Daniel tendo que orar para pedir sabedoria do Senhor para uma decisão, para uma revelação. Mas você não vai ver Daniel orar aqui, neste capítulo, para resolver firmemente em seu coração não contaminar-se. Para saber se ele podia ou não comer o que Nabucodonosor estava oferecendo. Daniel não precisava orar para isso, porque Daniel já sabia que isso era contrário à palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos ficar mistificando. O que a palavra de Deus diz e proíbe, está proibido, irmãos. Está proibido. Mas nós temos um jeito tão maléfico que é dos nossos corações. Irmãos, quando você vai fazer uma coisa errada, há um alerta no seu coração que soa. Quase como que te gela por dentro. Sua consciência, o Espírito Santo, te gela por dentro. E se você falar, me perdoa, Senhor, me ajuda, me dá força, então Ele vai te socorrer. Mas se você deixar aquele gelo interior por um tempo, então no segundo momento você vai começar a racionalizar e pensar, mas será que é tão errado assim? Mas será que tem um problema? Mas será? E aí você vai começar a se auto-sabotar e se convencer de que não tem problema. Você vai se auto-sabotar, se convencer de que não tem problema. Por isso, irmãos, essa decisão numa coisa tão pequena é tão importante. Porque as coisas pequenas importam.
Então, eu vou citar aqui, irmãos, os motivos por trás da decisão de Daniel de não contaminar-se. Primeiro eu já citei, amor ao Senhor. Amor ao Senhor. Poderia citar vários motivos, eu vou citar 4, tá, irmãos? Amor ao Senhor é o primeiro motivo. Irmãos, você pode deixar de pecar por vários motivos. Você pode deixar de pecar quando eu era adolescente, por exemplo. Antes até de me converter verdadeiramente, eu pensava, eu não vou fazer isso porque minha mãe vai brigar comigo. Eu deixei de cometer aquele ato. Não era por causa do Senhor. Isso tem pouca força, irmãos, para nos parar. Tem pouca força para nos parar. Eu posso pensar assim agora como um crente. Se eu for pego nisso, minha reputação vai acabar. Imagina se os irmãos me virem fazendo isso. Imagina se eu for pego fazendo isso. Isso pode ter algum tipo de freio sobre mim, mas isso ainda é tão pequeno e não vai resistir. Porque quando eu estiver sozinho e não tiver ninguém me vendo, o que os irmãos vão pensar é muito fraco para me parar, porque ninguém está me vendo agora. Qual é a única coisa que pode me parar, irmãos? Amor pelo Senhor e uma constante senso de sua presença. Um Daniel, Deus é meu juiz. Deus é quem está me observando o tempo todo. Deus é quem me julga. Amor ao Senhor. Segundo lugar, desejo por andar em santidade. Martin Lloyd Jones dizia assim: se você não tem desejo por santidade, você não pode ser chamado de filho de Deus. Se você não tem desejo por santidade. Eu não estou falando que você anda em perfeição de santidade. Mas nós devemos desejar, irmãos, ser santos. Nós devemos desejar andar de acordo com a palavra do Senhor. Desejar. Terceiro lugar, porque Daniel propôs no seu coração isso. Porque ele sabia que aquela comida estava ligada aos sacrifícios idólatras da Babilônia. E aquela comida iria contaminá-lo. Eu repeti isso algumas vezes, irmãos. Nós somos o que nós comemos. Somos o que comemos. E isso nos contamina. Irmãos, aquilo que a gente come nos muda. Até falando do aspecto físico mesmo. Aquilo que a gente come muda. Vai ter resultado ou não na nossa saúde, né? Uma boa alimentação trará a nós uma boa saúde. Uma alimentação ruim trará para nós problemas de saúde, né? Toda alimentação tem consequências, benéficas ou maléficas. Toda alimentação tem consequências. Tudo que nós consumimos espiritualmente para as nossas almas, para o nosso interior, tem consequência. Tudo. Desde uma música, um filme, uma conversa, um olhar. Estas janelas que nós temos, nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que entra nos contamina, nos contamina. Tem coisas, irmãos, que nós vemos e ouvimos que nós não queríamos ter visto. Nós passamos por um lugar que não conseguimos evitar, nós moramos num lugar onde um vizinho ouve músicas desagradáveis e que algumas coisas que nós vemos e ouvimos, é impossível que não nos contamine. Então nós temos que ir ao Senhor pedir para que Ele nos purifique. Nós temos que ser lavados pelo Senhor, constantemente. Né? Mas e quando nós, deliberadamente, pegamos o nosso talher, enfiamos
no prato com a comida e levamos à boca porque nós queremos isso. Que terrível esta contaminação. Que terrível essa contaminação. Mas eu sei que o que eu estou falando para vocês, o que nós estamos falando aqui, eu e você já fizemos muitas vezes. Muitas vezes. Você não já pecou contra a voz do Espírito Santo e contra a palavra de Deus, enquanto você ia com a colher, na linguagem que eu estou usando aqui, enquanto você ia na colher, o Espírito Santo falando, e você tentando, sai, o prazer é maior, eu quero isso. Nos contamina, irmãos. Quarto lugar, viola a palavra do Senhor. Aqui não por ordem, tá, irmão? As coisas não por ordem. Mas são todas as coisas que motivavam a Daniel. Eu amo ao Senhor, eu quero andar em santidade, eu não quero me contaminar, eu quero seguir a palavra do Senhor. Isso motivava Daniel. Como eu disse ontem, Daniel não podia evitar o exílio, não podia impedir o ensino da língua, não podia impedir a mudança do seu nome, mas podia decidir não se contaminar. Ele podia decidir. Muitas coisas nós não podemos impedir, irmãos. Nós não podemos impedir o local, as pessoas que estão ao nosso redor de falar as coisas que estão falando. Nós não podemos impedir que o vizinho ouça o que ele está ouvindo. Nós não podemos impedir um monte de coisa. Nós podemos impedir o que nós fazemos. Nós não controlamos o mundo ao nosso redor. Nós controlamos a nossa própria fidelidade. Claro, sempre clamando por ajuda do Senhor. Sempre clamando por força ao Senhor. Você não vai controlar na escola aquilo que seus amigos estão fazendo e nem vai controlar aquilo que eles estão te influenciando a fazer. Mas se no seu coração tiver amor pelo Senhor, desejo por santidade, não querer se contaminar e a palavra do Senhor estiver habitando, isso certamente será um freio que vai te impedir de seguir nessa direção. Deixe-me ler uma citação de Ironside aqui. Devemos procurar imitar Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar a si mesmo. Paulo e Barnabé exortam os cristãos dos primeiros dias a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos 11, 23. Essa é a única maneira de sermos guardados de contaminação. Ter um propósito firme no coração. Tudo o que contamina a consciência interrompe nossa comunhão com Deus e se torna um obstáculo para o nosso avanço nas coisas espirituais. Não pode haver progresso se não houver o cuidado de preservar intacto esse monitor interno, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Essa é uma palavra solene, digna de ser ponderada cuidadosamente. Foi por causa do seu cuidado em manter uma boa consciência que a esses jovens hebreus foi concedida mais iluminação espiritual do que a todas as pessoas da sua época. Estão entendendo, irmãos? Foi porque eles decidiram firmemente não se contaminar que eles tiveram mais iluminação espiritual do que todas as pessoas da sua época. Há coisas que Deus vai entregar na sua palavra àqueles que temem ao Senhor e que têm cuidado com as suas próprias consciências. Porque Deus não vai entregar os seus tesouros aos porcos que vivem se contaminando. Ele vai entregar os seus tesouros e Ele vai abrir os olhos daqueles que têm uma consciência sensível e que têm parado quando o Espírito Santo alarma.
É tão difícil pregar estas coisas. Quem de nós já não avançou quando o Espírito Santo falou para pararmos? Ainda bem que Ele tem misericórdia de nós. Irmãos, qual é a recompensa disso? Vamos falar sobre a recompensa de ser assim. Porque nós vamos ver, irmãos, por um lado, Daniel decidindo. E agora nós vamos ver 2 versículos aqui, o versículo 9 e o versículo 17, em que é dito assim: Deus concedeu, Deus deu. Irmãos, guarde isso. Este versículo tem que ficar gravado para sempre em nossos corações. Eu honro aos que me honram. Sempre que você honrar ao Senhor, Ele vai te honrar. Sempre que você tiver uma decisão pelo Senhor, Ele vai conceder a você graça e misericórdia. Sempre, sempre. Você pode dizer, eu sou fraco. E quem é que não vai dizer isso? Mas se você tiver uma convicção e uma decisão firme, uma resolução firme por amor ao Senhor no seu coração, Senhor, eu não quero pecar contra ti. Senhor, eu não quero me contaminar. Então Deus vai conceder a você misericórdia. Olha o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, Daniel, ele não está numa condição em que ele possa escolher nada. Ele é um cativo, irmãos. O eunuco que ele pediu isso, tem medo pela sua própria vida. Ele fala, olha, Daniel, isso que você me pede me deixa apreensivo, porque Nabucodonosor pode me matar. Eu vou perder a minha cabeça se os 4 judeus aí não comerem o que o rei está oferecendo. Então, irmãos, por Daniel ter cumprido a sua responsabilidade, a sua parte, Deus entrou com a parte dele e concedeu misericórdia. E foi favorável o coração do eunuco para Daniel. Mas veja o que ele diz no versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Interessante o pensamento do eunuco aqui, do chefe dos eunucos. Ele diz que ele tinha medo e que era uma determinação, mas que se Daniel e seus amigos não comessem, eles ficariam abatidos. Eles não ficariam como os outros. Irmãos, o mundo, a Babilônia e o engano do pecado diz para nós que nós não seremos felizes sem essas coisas. Nós não seremos felizes se não seguirmos o curso deste mundo. Se você falar, irmão, você está de brincadeira falar algo assim para mim. Eu já sou um crente há tantos anos. Está de brincadeira que alguém pode ser enganado desta maneira. São muitos anos. Pode ser. Satanás tem muito mais. Muito mais anos iludindo, enganando, persuadindo. Ele é o mestre das ilusões. E quando o pecado começa a nos iludir, irmãos, este tipo de pensamento vem. Porque quando o pecado avança de tal maneira que você já chegou a pensar assim, irmão, se eu não fosse crente eu poderia fazer isso. E ter um misto de tristeza em você. É aquela guerra, né? Se eu não fosse crente eu poderia fazer isso.
Mas eu sou crente, eu não posso. Veja como o mundo está tentando dizer para você que você seria mais feliz, mais satisfeito, se você pudesse viver a parte das Escrituras e dos mandamentos do Senhor. Mas não existe verdadeira felicidade sem caminhar em santidade. É só perturbação. Para os crentes, os ímpios conseguem ser aparentemente felizes no pecado. Os crentes não. Então, o eunuco diz, mas os outros jovens vão estar felizes. E eles vão estar robustos, felizes, e vocês vão estar com esta cara de abatidos. Vai ser sempre assim, tá? Adolescentes que estão na escola aí, Satanás vai sempre querer mostrar para você que a vida dos ímpios é mais divertida, é mais alegre, e que vocês são pessoas abatidas. Mas isso é enganoso e altamente contaminador. E aí, o que vai sobrar é tristeza, lágrimas. E se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós evitaremos isso. Nós evitaremos isso. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Veja que na cabeça do eunuco, se eles não comessem, eles ficariam mais abatidos. Na cabeça de Daniel faz o teste. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Faz o teste. Faz o teste e olha para nós depois. Esse coração firme, resoluto, é também um coração que conhece ao Senhor. Faz o teste e vê o que dá. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que eu não vou ficar abatido servindo a Ele. E não me contaminando. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Quando o mundo olha assim para os crentes e para os ímpios, a visão que eles parecem ter é que os crentes são essas pessoas fracas. Vejam como eles choram, vejam como eles se abatem, vejam como eles estão parecendo sempre em uma guerra e nós estamos sempre tão felizes. Nós estamos sempre tão felizes. Mas o parecer verdadeiro é que os que servem a Deus são fortes e robustos. Eles têm raízes profundas em Deus. Com isso, versículo 16, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Versículo 17, Deus deu conhecimento, inteligência, toda a cultura, sabedoria, inteligência de todas as visões e sonhos. Primeiro ele diz, eu não vou me contaminar. Então Deus fala, seu coração é assim para comigo? Então eu te concedo misericórdia. Eu te concedo inteligência como ninguém tem. Eu te concedo o dom de revelar sonhos, visões e inteligência como ninguém tem. Essa é a recompensa de servir a Deus, irmãos.
Essa é a recompensa de não se contaminar. Seu coração é dele, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele é gracioso, ele vai dar. Veja comigo o Salmo 119. Versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Aqui, irmãos, esses versículos demonstram claramente o que está acontecendo com Daniel. Eu compreendo mais do que os meus inimigos. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Deus deu a Daniel e a seus amigos ali inteligência, sabedoria, como nenhum outro. E aí, se nós voltarmos para Daniel, passaram 3 anos. 3 anos, o versículo 18, vencido o tempo determinado, são 3 anos que se passaram. Se ele tinha 15, é o que dizem os estudiosos, agora Daniel e seus amigos estavam com 18 anos. Nesses 3 anos, era água e legume. Não foi um dia de tentação ou de decisão no seu coração. 3 anos, todo mundo se assentava para comer e todo mundo tinha finas iguarias. Eles olhavam e eles estavam com os seus legumes e com a sua água ali para 3 anos. Por quê? Porque aquilo era contra a palavra do Senhor. Eu não vou fazer. 3 anos. Vencido o tempo determinado pelo rei que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Eu quero concluir, irmãos, lendo mais uma citação. Nós lemos no último versículo aqui de Daniel 1:21. É dito assim: Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. O 1º ano do rei Ciro, nós estamos aqui em Nabucodonosor, certo? Até chegar a Ciro são 70 anos que se passaram. Esse capítulo termina dizendo que Daniel ficou lá esses 70 anos. Mas esse rei Ciro, ele foi profetizado por Isaías de que Deus levantaria um homem chamado Ciro, que libertaria a nação e faria com que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Então, Ciro é uma figura de Cristo. E olha o que esse irmão coloca assim. O último versículo, neste repleto e santo capítulo, declara que Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Ele foi autorizado a viver nos reinados de Nabucodonosor e Belsazar, seu neto. Ele testemunhou a queda de Babilônia e serviu fielmente a Dário, o Medo, e Ciro, o Persa. Todos esses reinados ali, Daniel passou. Passou pela Babilônia, passou pelos Medos, pelos Persas. Este, falando de Ciro, último rei, é um dos tipos menos conhecidos de nosso Senhor Jesus Cristo. A chegada de Ciro
Suas palavras, seus livramentos e sua restauração do templo foram profetizados juntamente com o seu próprio nome 150 anos antes de seu nascimento por Isaías. O homem de quem Deus disse: Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: Sê edificada, e ao templo: Funda-te, e ainda: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Ciro é mencionado após a apresentação de 3 personagens, todos com bastante significado simbólico. Nabucodonosor, em muitos aspectos, representa o último grande imperador, a besta dos últimos dias. Então, Nabucodonosor representa a besta dos últimos dias que nós encontramos lá em Apocalipse. Belsazar representa a queda final da iniquidade religiosa da Babilônia. Dário retrata o anticristo em seu ato ousado de exigir que petições sejam feitas a ele mesmo, dessa forma colocando-se no lugar de Deus, com apoio do falso profeta no final. Após esses 3 monarcas terem sido apresentados no livro de Daniel, Ciro aparece. Ele é um retrato do grande rei e glorioso pastor de Israel, que irá restaurar a nação e trazer a justiça eterna. Esses são os temas a serem revelados a Daniel, mas a sua condição espiritual, tal qual apresentada no primeiro capítulo, é a preparação para a sua compreensão dos sonhos e das visões a seguir. Tal condição espiritual é fundamental para todos aqueles que querem apreciar a revelação profética. Por que eu li isso? Daniel teria que ficar até Ciro. Ele passaria por esses reinos. E Ciro é uma figura de quem? É uma figura de Cristo, que vai restaurar todas as coisas. Nós, assim como Daniel, teremos que passar por muitas coisas aqui nessa terra. E nós estamos aguardando o Senhor. E que nós tenhamos esta mesma disposição interior em nosso coração que teve Daniel. Porque quando vier o nosso restaurador, nós estaremos para sempre com ele. Para sempre com ele. É muito tocante como termina o livro de Daniel. O último versículo deste livro é dito assim: Tu, porém, falando a Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. O tema da minha mensagem era a firme resolução de Daniel e a recompensa do Senhor. A recompensa do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele é conceder misericórdia, conceder dons e talentos que outros não terão, e no fim dos nossos dias, uma herança diante dele. Irmãos, não olhemos para a Babilônia. Olhemos para o Senhor e para a herança que Ele tem reservada para nós. Mantenhamos nosso coração firme, por mais que o pecado seja atrativo, por mais que esse mundo nos chame e tente nos enganar, que os nossos olhos estejam abertos para quem nós servimos e para quem nos salvou. Senhor, nós te agradecemos por tua santa palavra. Como eu tenho dito, Senhor, é muito mais fácil pregar sobre Daniel do que viver como ele. Estou convencido disso e me envergonho. Peço a tua ajuda, Senhor, porque eu sei que a graça disponível a Daniel está disponível a todos nós. Mas ajuda-nos a ter um coração firme, resoluto, que não quer se contaminar. Perdoa, Senhor, todas as concessões que nós já temos feito, todas as contaminações que nós temos achado que não é nada e que tem impedido o teu avanço em nós. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.